Abra sua Bíblia comigo lá em Números, capítulo 13. Verso 27 em diante. É uma história conhecida por muitos de vocês, por aqueles que leem Bíblia. Essa daqui até por aqueles que assistem novela e não leem Bíblia. Eu acho que essa aqui já passou na novela da Record. Eu acho que já. Números capítulo 13, nós vamos ler do verso 27 em diante. Estima-se que 2 milhões de hebreus saíram do Egito. É muita gente, né? 2 milhões de pessoas ouviram palavra, promessa profética de Deus, de que eles conquistariam uma terra. 2 milhões de pessoas estavam debaixo de uma palavra, mas apenas 2 homens entraram e de fato usufruíram dessa promessa: Josué e Caleb. E aí nós chegamos à conclusão de que sim, é possível você receber uma palavra de Deus e ela não se cumprir na sua vida. Porque como Paulo disse para Timóteo, milita o bom combate da fé para o cumprimento das palavras proféticas que foram liberadas sobre você. Alguém disse que Deus, Ele não tem a responsabilidade de cumprir o seu potencial. A responsabilidade de Deus é com a palavra dele, é de cumprir aquilo que ele liberou, mas não de cumprir o seu potencial. O seu potencial é você que libera, é você que decide crer ou não. E quando nós olhamos, nós vimos que a promessa de Deus se cumpriu. A promessa de Deus é que o povo entraria numa terra, e de fato, dentro de um homem ou de 2 homens, há uma nação, porque Israel continuou prosperando e se tornou um grande povo nessa terra. Mas essa promessa era para 2 milhões de pessoas. E eu não quero ser contado como aqueles que testemunharam os milagres, testemunharam as palavras proféticas e ficaram no caminho. Por isso, logo no começo do culto, eu chorava pelos nossos filhos, para que eles não sejam contados com aqueles que caem no deserto, que eles não sejam contados com aqueles que se distraem durante o tempo e se perdem no caminho. Porque crianças nasceram ali no deserto, foram 40 anos, jovens nasceram ali, e quem entrou foi Josué e Caleb, aqueles que tinham saído lá da terra, lá do Egito. Caleb vai dizer, né? Eu ainda que velho, me sinto no vigor da juventude. Mas e as crianças? E os jovens? Os adolescentes que nasceram no meio do caminho e nasceram igualmente vendo milagres. Maná caindo do céu, nuvem de fogo, coluna de fogo, nuvem guardando eles do sol, mas não foram contados com aqueles que entraram na terra. Por isso eu oro para que os nossos filhos respondam a Deus e não sejam contadores das nossas histórias. Que os nossos filhos não vivam para contar a respeito daquilo que Deus fez na geração de outrora, mas que os nossos filhos vivam para construir sobre os fundamentos que nós lançamos. Que tudo aquilo que estamos fazendo não seja história para que os nossos filhos contem, mas sejam fundamentos para que eles construam algo ainda mais alto. Amém? Você está aqui, irmão? É o seu filho, diga amém, aleluia. Glória a Deus. E nós percebemos que o que roubou este povo de viver o cumprimento da promessa foi a falta de entendimento de que antes de um grande mover de Deus, e a gente experimentou isso, antes de um grande mover de Deus, por vezes
virá um obstáculo, virá um ambiente de pressão, um ambiente de desconforto. Números capítulo 13, verso 27 em diante, vamos lá. Eles estão prestes a entrar na terra, e um obstáculo se levanta diante deles, uma adversidade começa a assolá-los. E contaram-lhe e lhe disseram, isso aqui é os espias, né? Os 12 homens que Moisés separou para poder ir lá espiar a terra que Deus deu. E detalhe é que não foram 12 pessoas comuns, os 12 líderes das tribos de Israel. Eram homens que nós julgamos que eram daqueles que mais pareciam maduros, vividos. E contaram-lhe e disseram, depois que eles voltaram: fomos à terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Então eles começam dizendo que de fato o que Deus disse é o que Deus disse. A terra é poderosa, a terra é boa. Todavia, esse mais aqui, todavia, mais é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os reteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. E aí, enquanto 10 dos espias estão trazendo esse diagnóstico negativo, estão preferindo gastar mais tempo falando da adversidade, da dificuldade, do que daquilo que Deus prometeu que está diante deles. Um homem se levanta, e que você seja esse tipo de homem, que você seja esse tipo de mulher, que se encontre em você esse espírito combativo, essa natureza conquistadora, que nós vemos nesse homem chamado Caleb, nesse jovem senhor. E Caleb fez com que o povo se calasse. Caleb, ele interrompe o discurso, é como se ele desse um grito: cala a boca, para, o que vocês estão falando? E Caleb faz com que o povo se cale diante de Moisés e disse: olha isso aqui, subamos imediatamente, aqui tem uma chave. Caleb está dizendo: quanto mais rápido a gente responder a Deus é melhor. Irmão, quanto mais tempo você demora em responder a Deus, mais incredulidade toma o seu coração. Guarda o que eu vou te dizer. Seja rápido em dizer sim para Deus. Cada milésimo de segundo é precioso. Cada milésimo pensando, cada milésimo demorando, você está se distanciando do sim, porque medo vai tomando o seu coração. Caleb diz rapidamente: subamos, vamos responder a Deus agora. E ele tenta, esse povo tem a oportunidade aqui de ouvir um homem que é rápido em obedecer a Deus e mudar de rota, mas eles preferem continuar cultuando a incredulidade. E esses 10 homens aqui são recebidos pelo povo como pessoas ponderadas, como pessoas sensatas. E é assim que acontece. Muitas vezes nós preferimos o conforto da sensatez para não sermos expostos, porque andar no sobrenatural é assumir riscos. Andar no sobrenatural, responder a Deus em fé, é assumir riscos. E nós falamos que nós estamos com o Senhor, que não nos envergonhamos do Evangelho, que Ele é o poder de Deus, mas basta Deus nos chamar para um pequeno passo de fé, que nós buscamos o primeiro lugar de sensatez para a gente se apoiar. Vamos continuar.
E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos agora e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Eu vi um vídeo ontem, eu quero até postar depois nas minhas redes sociais, senão eu mando pelo menos em alguns grupos que eu estou com alguns irmãos aqui da igreja, que tem um senhorzinho, você deve estar acompanhando os conflitos lá de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Você deve estar acompanhando e provavelmente está orando por Israel, porque é mandamento bíblico, amém? Ninguém está te perguntando a sua opinião. Está escrito. Você é crente? Você é cristão? Você deve isso a Israel. Você deve isso a eles. Ore pela paz de Israel. Ore pela prosperidade daquele povo. Deus tem um negócio com aquele povo, meu irmão. Entenda isso de uma vez por todas. Deus tem algo especial com Israel. Agora, voltando aqui, aí tem um senhor, um Caleb. Um senhorzinho, ele deve ter uns 80 anos, irmão. Fardado com a roupa militar, com um fuzil pendurado pela correia, e ele está falando sobre o espírito do povo judeu de conquista. Ele diz: o espírito de Abraão ainda está sobre nós, a mesma natureza. Nós não nos calaremos, nós não recuaremos, nós conquistaremos a terra que Deus prometeu para nós. Rapaz, o senhor tem 80 anos, já está um pouquinho curvado pelo cansaço do tempo. Olha o espírito combativo. É um Caleb que se acha em nós essa mesma natureza. Daqueles que, não importa quanto tempo demora, eles não se cansam de andar com Deus e de responder a Deus. Por que virar e dizer: eu estou cansado, se você estava esperando por isso a sua vida inteira? Como você está cansado se você estava esperando por esse dia a sua vida inteira? Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado, e disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores. E todo o povo que viu, né, todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, são gigantes. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e eram aos nossos próprios olhos, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. O pessoal do som começou a dar um eco aqui para mim. Diminui, por favor. Quando nós estamos perto de o cumprimento de um mover de Deus, nós vamos viver coisas parecidas com a que vivemos agora antes da conferência. Obstáculos, adversidades se levantam, mas você precisa entender que essas coisas se levantam não para destruir você, mas para liberar o que está dentro de você, mas para revelar aquilo que está dentro de você que talvez você não conheça. Quando Jesus, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, quando Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, porque o mesmo Espírito que diz: tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer, é o Espírito que leva Jesus ao deserto. Esse Espírito que levou Jesus ao deserto não levou para que Jesus sucumbisse ali, mas para que se cumprisse o que acontece quando Jesus sai do deserto. Jesus sai do deserto e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para. Jesus sai com uma convicção, Jesus sai com as palavras proféticas ao seu respeito, com consciência da sua natureza impregnada nele. E é isso que momentos como esse que nós passamos nos revelam. O fogo, as circunstâncias, às vezes revelam fermentos de incredulidade, fermentos de rebeldia, fermentos de muitas coisas contrárias a Deus. Mas também nos mostram fermentos do reino que estavam escondidos dentro de nós e nós não sabíamos, ou não estávamos percebendo o que Deus estava fazendo. Porque nesses dias nós vimos uma igreja que já sabíamos que era forte, mas ficamos ainda mais maravilhados, porque percebemos a força da nossa unidade,
percebemos o quanto o Juiz de Fora nos ama, percebemos o quanto temos influenciado mais pessoas que nós não sabíamos, pastores de outras cidades que enviaram mensagem para nós dizendo: nós queremos ofertar na vida de vocês, nós queremos participar agora do que vocês estão precisando, porque vocês têm abençoado a gente, nós temos recebido da vida de vocês. Eu tive feedback de irmãos aqui da igreja dizendo como eu precisava de viver esse momento. Aí eu quase que eu disse: por favor, não precise de novo. Nossa, como que eu precisava viver esse momento de comunhão. Aí eu quase falei: você conhece a mesa? É melhor. Mas é Romanos 8:28. Deus não desperdiça nada, irmão. Todas as coisas cooperam para o bem de um povo, de uma igreja que é chamado segundo o seu propósito. Esses dias nos revelaram coisas sobre nós que nós não sabíamos, coisas boas e maravilhosas. Eu não tenho dúvidas que estamos indo com um espírito mais excelente para dentro da conferência, para o final desse ano, do que estávamos indo. Adriele, nossa irmã do coque, vamos exigir que ela comece a usar coque, está errado isso. A Adriele estava falando que enquanto ela limpava o barro nas salinhas, nos cantinhos, ela falava: Senhor, todo o lixo da cidade, toda a podridão lá da cidade alta, de várias regiões de Juiz de Fora, vieram parar aqui. E o Senhor está dando a oportunidade da sua igreja limpar uma sujeira que não é nossa. E ela ia limpando e falando: glória a Deus, nós estamos limpando o Juiz de Fora. Para quem é espiritual, para quem tem um bom olhar, tudo é bom, meu irmão. E profetizando e orando. E eu tenho certeza que muita gente saiu assim. Muita gente saiu: que oportunidade, eu pude ser igreja de um jeito que eu não sabia que eu podia. Mas eu estou te dizendo, você pode. Não espera que aconteça de novo, em nome de Jesus, irmão. Você pode. O que você viveu aqui, você pode viver quando a gente falar assim: a gente vai construir uma casa. Eu estou doido para construir uma casa de novo. Falei com alguns irmãos. Está dando 6 anos de igreja, irmão. A gente construiu uma casa, a gente tinha 70 membros. Uma vergonha a gente não fazer isso agora. Daqui a pouco vai chegar essa bomba para vocês. Vai. Daqui a pouco você vai falar assim: vem o Bill. E aí você vai ter a oportunidade de botar sua mão na massa. Vai ter um mutirão fazendo tal coisa, você pode responder a Deus, meu irmão. Você pode perceber que aqui é a sua igreja, e você pode ser igreja aqui. Amém? Aleluia. Vamos continuar. Tudo o que você precisa para passar pelo conflito, pela barreira que está entre você e o seu destino, já foi liberado, meu irmão. Quando você anteriormente, anos atrás, num culto, num momento seu de devocional, de leitura da palavra, você recebeu uma palavra profética de Deus. O problema é que a gente se relaciona com as palavras proféticas de Deus como se fosse um negócio para poder ficar nos dando arrepio. A gente não entende que palavras proféticas são suprimento para um tempo futuro. Palavras proféticas são suprimento para um tempo que não sabemos ainda. Deus libera palavras sobre o futuro para que quando você estiver diante do obstáculo, você saiba que aquilo não é mais verdade do que aquilo que você ouviu, que aquela circunstância não é mais verdadeira do que aquilo que você ouviu, porque aquilo que você ouviu da boca de Deus. E seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, meu irmão. Se você ouviu de Deus que você vai chegar do outro lado, que você vai entrar na terra, o que as circunstâncias estão dizendo não tem autoridade de parar você. Deus disse antes para esse povo que seria com eles. Isso tem que ser suficiente, irmão. Mas a gente recebe uma palavra profética e arrepiei. Nossa, hoje Deus falou comigo, eu chorei. Nossa, sapateei. Liguei o telefone para Jesus. Não sei como é que você faz.
Às vezes até anota, que bom, anote mesmo. Anote no seu caderninho a data, quando Deus disse, para você consultar. Mas não seja um colecionador de palavra profética, que tem um caderno tudo anotado, e na hora que a circunstância chega, meu Deus, me desamparaste. Lembra-te, Timóteo, das palavras que recebeste. Milita, luta para ficar nas palavras que você recebeu. Esse povo tinha tudo para entrar nessa terra. Tanto tinha que 2 deles entraram. É mais ou menos como a gente aplica a prova na Jesus School. E às vezes a gente aplica uma prova, e a gente, como professor, vai corrigir a prova e vai bater no desespero. Porque você vai olhando e é todo mundo afundando na prova. Aí você, como professor, começa a questionar se você ensinou. Você começa, será que eu esqueci de ensinar essa questão? Mas eu sempre falo dessa questão, eu sempre ensino esse tema. Eu lembro de eu ensinando, eu lembro que os infelizes, irmão, a gente pensa assim, eu lembro que eu ainda falei, vai cair na prova. Mas os infelizes estavam cochilando nessa hora. Porque assim, você vai corrigindo, errado. É uma criatividade para responder errado, que você fala assim, meu Deus, cada um estava numa sala diferente, ouvindo um professor diferente. Porque cada um escreve uma coisa totalmente aleatória. E aí você começa a pensar que você não falou. E pensar na possibilidade de cancelar aquela questão. Até que, para a tristeza dos demais, você acha lá no cabeçalho escrito assim, nome, Josué, e na segunda prova, Caleb. Tu vai ler a questão, tá certinha, do jeito que só você como professor ensina, palavra por palavra. Aonde que Josué e Caleb ouviram aquilo? Se só foi dito naquela aula. Josué e Caleb denuncia que Deus disse. Denuncia que Deus falou. Denuncia que é possível responder a Deus e entrar na terra mesmo diante de gigantes de obstáculos. Que você seja um Josué e Caleb. Que você seja um Josué e Caleb, meu irmão. Que você possa ser aquele que responde a Deus. Amém? Números capítulo 14, verso 1. Um outro grande sinal que as adversidades dão para nós é de que estamos na direção certa. Não é uma regra, tá? Tem gente que tá tudo dando errado porque você tá errado. Nem sempre o conflito que você está vivendo é o diabo e o mundo contra você. Às vezes é você que está fora da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. É você, na sua ignorância, construindo seus caminhos de vale. Mas falando daqueles que estão no lugar certo, quando você está no lugar certo, a gente acha que porque está na direção certa, é garantia de que não enfrentaremos problema. Mas é uma grande mentira. Na maioria das vezes é o contrário. Porque você precisa do fogo para revelar coisas sobre você que você nem conhece. E aí, as adversidades, elas sinalizam para nós de que foi Deus que disse. Porque se aquilo que está diante de você é impossível de se cumprir sem Deus, então está a cara de Deus esse negócio. Se aquilo que está diante de você, somente no poder do Senhor, você pode conquistar, então está a cara de Deus isso aí. Porque se você pode fazer, você pode ter construído sozinho. Mas se você está diante de algo que você fala assim, só Deus para me dar essa vitória, pronto, a resposta está na sua boca. A resposta acabou de sair da sua boca. Você está na direção certa. Você está a um passo da conquista. E aí Deus nos convida, irmãos, para coisas desse tipo, para que no final
não sobre glória alguma para nós. Porque aquilo que nós podemos fazer na nossa força, nós podemos receber o mérito no final. Mas aquilo que nós fazemos, que só pode ser feito com Deus, Ele traz a sua assinatura. Quando alguém olhar, vai dizer: foi Deus que fez na vida dele. É impossível esse cara estar vivendo o que ele está vivendo se Deus não é com ele. Você está vendo a assinatura de Deus, meu irmão. Deus nos leva a lugares de impossível, porque Ele está colocando a sua assinatura, para que amanhã sirva de testemunho para a glória e para louvor do nome dEle, para que outros sejam alcançados. Aleluia. Números 14, 1. Olha isso aqui. E toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. Aqui a gente aprende algo muito poderoso para quem lidera, para quem discipula. Nem sempre quem está chorando está certo, irmão. A gente tem hoje culturalmente o hábito de se apegar a qualquer um que está chorando, ainda que ele esteja errado. E o espírito do vitimismo sabe disso. E aí nós vamos construindo uma sociedade que você precisa ser emocionalmente desequilibrado, porque senão ninguém acha que você está com a verdade. Se numa discussão o outro está chorando, claramente, está tudo ali diante de você, que aquela pessoa que está chorando provocou tudo aquilo, está vivenciando o que ela mesma construiu, mas ela está chorando. Quando você pensa que não, você está fazendo carinho nela e dizendo: como é que você pode fazer isso para o outro que é a vítima? E nós temos que andar com o espírito de retidão, meu irmão. Nem sempre quem está certo é quem está chorando. Muitas vezes quem está chorando porque está colhendo aquilo que plantou. E nós não estamos dizendo que não estaremos do lado para aconselhar, para pegar junto se quer se erguer e fazer certo. Mas a gente tem que estar do lado para dar a essa pessoa a oportunidade de cair em si e entender que ela está lidando com aquilo que ela está construindo, e que ela precisa parar de construir errado se ela não quer usufruir de algo errado. A gente tem que entender que o espírito de amor, ele está dentro do fruto do espírito. Ele é espírito de verdade. Em amor, em zelo, ele vai falar a verdade. Não é: você está chorando, vem cá me dar um abraço, eu estou com peninha de você. Primeira coisa que pena não é amor. Pena não é amor. Deus não chamou para ter pena de ninguém. Deus te chamou para amar. E o amor por vezes confronta, posiciona, reposiciona o outro, sacode. Vamos lá, verso 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse: quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. Outra característica do espírito vitimista: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Estão chorando por quê? Porque Deus virou para a direita e eles estão virando para a esquerda. Vocês têm que pensar em Bíblia, gente. Fica na Bíblia. Volta para cá. Vocês estão igual o povo no Instagram. O vídeo é da criança trupicando e caindo. O outro vai: aí ó, é porque ele é de esquerda. Aí o outro: é porque ele é de direita. Eles começam a se degladiar e a criança está lá caída lá, e a história era outra. Mas volta aqui. Deus pegou para a direita, e eles pegaram para a esquerda. E agora eles estão chorando como se eles fossem a vítima. E aí agora eles estão culpando os outros. Eu vou pregar talvez na conferência uma das palavras mais difíceis desse ano. Se não for na conferência, vai ser depois, que eu estou pedindo graça de Deus e sabedoria para tocar no assunto, que é sobre isso.
como que por vezes doenças, de fato doenças, escondem raízes de pecado, que se não for atacado a raiz, vai viver o resto da vida buscando analgésico, mirando na doença. A doença cessa, tá bom, tá liberado, pode continuar, tá curado. Meses depois volta de novo, porque a raiz por vezes é arrogância, é orgulho, é prepotência, é incredulidade, é inveja. Como eu disse, essa palavra começou a nascer no meu coração quando alguns dias atrás aqui, semana passada eu acho, retrasada, eu estava lendo o avivamento lá de Samaria, e a gente vê Pedro e João virando para o mago e dizendo: arrependa-se por causa desses pensamentos malignos no seu coração, porque ele estava de olho naquilo que estava fluindo na vida de Pedro e João. O Simão, o mago, queria o fluir que estava na vida de Pedro e João. Aquilo que nós hoje iríamos chamar de síndrome de comparação. É por causa disso, às vezes a causa é legítima. Desenvolveu uma síndrome de comparação porque teve um péssimo pai, porque teve um pai abusador, um pai que abusava emocionalmente, uma mãe, cresceu desamparado. Mas você precisa entender, quando você é criança, você não é nascido de novo, você vai responder o que te fazem com aquilo que você tem, e tudo que o homem caído tem é pecado. E aí levantamos barreiras para solucionar problemas, que lá na frente as barreiras se tornarão problema, porque só quem pode resolver o mal que te fizeram é Deus, no seu coração. É um novo nascimento. E aí a gente responde, nem todo mundo vai entender, e hoje você não precisa entender não, nem todo mundo precisa entender. Se você não está entendendo, é porque ainda não é para você. Vai chegar a hora de você entender, eu vou falar mais em parábola para você entender. E aí a ferida acontece, se levanta uma blindagem para se defender. Tem muita gente que, para se defender do mal que fizeram, precisa construir uma barreira de orgulho. Eu não vou confiar mais em ninguém. Olha o que me fizeram. E aí começa a evoluir e se torna o mal que recebeu. E aí lá na frente, muitos anos depois, a gente tem doenças que são fruto de raiz de pecado. E a doença tem que ser tratada como doença, mas ela precisa, para ser resolvido, a raiz queimar, a raiz tem que ser destruída. Enquanto se trata a doença, a química cerebral que foi quebrada, os caminhos que foram construídos no pensamento, precisa atacar a raiz, e a raiz é arrependimento. Deixemos, irmãos, que aqueles que foram chamados para tal tratem da doença. Temos psicólogos, terapeutas, temos os coaches, bons coaches, mas nós, pelo menos eu como um pregador, preciso ser a voz que diga: ei, isso que você chama de complexo de comparação, síndrome disso, síndrome daquilo, deixa eu dizer uma coisa para você: arrependa-se. Deus chama isso de inveja. Eu sei que a causa foi essa, foi aquela, mas você precisa se arrepender. E voltando ao texto, a gente tem aqui um povo que está culpando o outro. É sempre mais fácil culpar o outro, é sempre mais fácil dizer: é porque não me deram isso, é porque você não fez isso, Moisés. A culpa é sua. E a gente por vezes vai ver esse tipo de comportamento quando a gente lida com gente. Vamos continuar. A pergunta é: por que esse povo está sofrendo? Porque Deus tomou uma direção, eles tomaram outra. Mateus capítulo 11, verso 28. Misericórdia. Eu jurava que eu ia gastar 15 minutos para pregar isso. O que está dizendo aí? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que é jugo, gente? A canga que se coloca sobre o boi.
sobre 2 bois. Por que o jugo fica suave? Porque tem um boi forte. Um boi forte, pelo menos na nossa canga, naqueles dias, se você quer uma carroça que consegue puxar, você precisa ter 2 bois do mesmo tamanho, porque aí a força vai ser quadriplicada. Eu até esqueci agora quantas vezes mais essa carroça consegue puxar. Mas na canga de Jesus, a gente não dá para ficar de igual com ele, e nem é esse o propósito. Na canga de Jesus, ele é o boi grandão, forte, a gente é o boi pequenininho que fica ali só de coadjuvante. E o boi grande, por ele ser maior peso fica nele, e a canga quase que não pega, tem algum peso, mas quase que não pega naquele que é pequeno, que é fraco. Então, quando o boi grande vai para uma direção e você vai para outra, o peso que era carregado pelo boi forte, por Jesus, fica só para você carregar. É isso que acontece quando você sai do centro da vontade de Deus. Deu para você entender? Vamos continuar. Verso 3. Números capítulo 14, verso 3. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Então somente, aí alguém se levanta, Caleb se levanta, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Olha isso aqui: porquanto são eles nosso pão. Olha isso aqui que poderoso. Caleb, Josué, aquilo que aquelas pessoas viam como eu sou o alimento deles, Josué e Caleb estão chamando de pão, de alimento. Eles estão falando assim: a batalha, o que está atemorizando vocês, é alimento para nós. Existe alimento em responder a Deus, em dizer sim para Deus. Aquilo que é batalha hoje é alimento para nós, para amanhã. O problema é que por vezes nós chegamos diante de Golias tendo saltado o urso e o leão. Por que Golias, você entendeu o que eu estou dizendo de uma vez por todas? Por que Golias não amedronta Davi? Porque Davi comeu o urso e o leão antes. Se você salta a batalha, se você foge de ambientes de conflito que Deus colocou você para passar, você não consegue ver que batalhas são alimentos para aqueles que são espirituais. Porque se Deus está te mandando, Ele já te deu a vitória, irmão. É só para revelar você, é só para alimentar você, é só para fortalecer você, é só para esticar você. Eu disse para os meus líderes esses dias: eu quero ver o que Deus vai fazer comigo o ano que vem, porque o tanto que Ele está me esticando, Ele está anunciando que Ele está me preparando para lugares mais altos. É alimento, eu estou comendo o que alguns correm, eu estou comendo, me alimentando, para quando chegar o próximo desafio, eu estou nutrido. Tem muita gente que entra na estação do cumprimento de palavras proféticas e não consegue tomar e vivenciar. Por quê? Porque está desnutrido. Desnutrido por quê? Porque não comeu as oportunidades que Deus te deu para alimentar e fortalecer você. Você chamou de maldição aquilo que nas mãos de Deus era bênção para alimentar você. Eu amo essa declaração aqui. Vamos lá de novo. Porquanto são eles nosso pão. Esse Caleb, meu irmão, esse Josué, esse espírito que está nesses homens, são o nosso pão. Lá dentro nós teremos alimento.
Às vezes nós queremos o livramento antes. Eu já ensinei para vocês que às vezes o livramento está dentro da fornalha. O livramento não está fora, a provisão está dentro. Está dentro por quê? Porque você disse sim. E quando você disse sim, alimento chegou. A provisão estava lá dentro. O salmista vai dizer, Salmo 23, prepara-me uma mesa onde? Na presença dos meus adversários. Aonde está o banquete? Dentro do campo de batalha. Para os homens dessa igreja, aonde está o banquete mais alto? No fronte, meu irmão. Aonde muitos não querem ir, lá na ponta da batalha. É lá que alguns correm e Deus já preparou uma mesa para a gente comer e se alimentar das adversidades para crescermos. 2 Samuel 11:1, para a gente fechar. Como é perigoso não estar nos conflitos, nos desafios que Deus quer que estejamos. Eu guardo tanto o que Deus me diz, muitas vezes até na boca de vocês, que hoje, enquanto eu li esse texto, eu me lembrei, eu não sei por que ele estava pregando essa palavra, se foi um devocional do louvor da Primitivos na época, mas o Wallace, que é guitarrista hoje aqui, não me lembro se ele já era casado, se não era, acho que não. Ele pregou essa palavra. E quando ele leu isso aqui, ele disse: o pior lugar para estarmos é onde Deus não está. Ainda que seja comendo, dormindo, tranquilo dentro de casa, no conforto, se Deus não está lá e se Deus está na guerra, é lá que nós precisamos estar. Ele pregou essa palavra, irmão, e eu nunca mais esqueci. Porque se Davi, que era um homem de guerra, caiu porque não estava no lugar que devia estar, se Davi, que era um homem treinado e forjado para a batalha, se distraiu, fica um convite para nós. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Olha isso aqui. Esse texto é muito forte. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, num tempo que os reis saíam para a batalha, o que Davi escolheu fazer? Ficar em casa. Deus tem problema que você viva o seu descanso? Deus tem problema que você viva o seu sábado? De jeito nenhum. Ele é o Deus que diz para descansar. Mas descanso é estar onde Deus está, no centro da vontade de Deus. Davi ficou em casa. Enquanto ele ficou em casa e deveria estar na guerra, ele ficou olhando Betseba. E foi ali que começou a queda de Davi, porque no tempo de estar na batalha, ele escolheu ficar sentado em casa. Foi por isso que Davi caiu. Porque Davi não estava no centro da vontade de Deus. Eu vou ler algo que alguém disse. Se você não estiver na batalha para a qual nasceu, enfrentará um desafio pelo qual não tem graça necessária. Vou dizer de novo. Se você não estiver na batalha para a qual nasceu, enfrentará um desafio pelo qual não terá a graça necessária. A provisão de Deus está no lugar que Deus disse. Você não precisa, irmão, se sentir forte, capaz, para poder responder a Deus. Você precisa ser capaz de crer. Você precisa ser capaz de dizer sim. Porque no seu sim, você vai encontrar a provisão que você precisa.
Se coloca de pé no seu lugar para a gente orar. Aleluia. Espírito Santo, espírito de fé, espírito de ousadia, espírito de intrepidez, espírito que não é espírito de timidez, que não é espírito de medo, espírito que recebemos do Senhor, nos leva para o centro da vontade do Senhor, o lugar mais confortável para estarmos é dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer. Espírito Santo, Espírito que nos ensina todas as coisas, Espírito que nos guia a toda verdade, Espírito de revelação, Espírito esse que pode falar aos corações a necessidade e de acordo com a condição que cada um está vivendo agora. A palavra pregada do púlpito é plural, mas a palavra recebida no coração por causa do Espírito se torna pessoal. É o Espírito que molda a palavra de acordo com aquilo que nós precisamos. Eu oro, Espírito Santo, fala na medida e na direção que cada um precisa ouvir, mas nos leva todos a estar no centro da sua vontade. Porque se a mão estiver fazendo o que nasceu para fazer, o pé estiver fazendo o que nasceu para fazer, o fígado estiver fazendo o que nasceu para fazer, o corpo bem ajustado cumprirá o seu propósito e toda a comunidade será abençoada pelo amém de cada parte. Há certamente coisas que nos seriam mais leves se alguns irmãos aqui respondessem o Senhor. É possível que estejamos tendo falência de órgãos no corpo, e aí um outro órgão é sobrecarregado, porque quem deveria estar funcionando não está funcionando. Então eu oro, ressuscita, Senhor, esse chamado, ressuscita esse ministério, ressuscita esse homem de oração, ressuscita essa mulher de oração, ressuscita esse diácono, ressuscita esse pregador, ressuscita esse financiador do reino, essa financiadora do reino. Ressuscita, Senhor, cada um que o Senhor chamou. Eu oro para que hoje seja uma noite de ressurreição, de chamado e ministério, que cada um seja conduzido pelo Senhor ao seu devido lugar, que ao menos em oração eles digam sim, porque o Senhor dará cabo de, com o tempo, levá-los ao lugar que eles precisam estar. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã, que está fugindo de Deus, que está fugindo de responder a Deus? Diga amém. Nós precisamos de você, nós precisamos de você cumprindo o que Deus chamou você. Aleluia. Nós oramos o que o profeta orou, o que Abacuque orou: aviva a tua obra no meio dos anos. Foi um selá como esse aqui, foi um selá nesse lugar, que eu ouvi um pregador dizer, e eu estava em lágrimas bem aqui no lado esquerdo, mais ou menos, há quase 20 anos atrás. E ele pregava: aviva a tua obra no meio dos anos. E eu já estava aqui chorando, dizendo: aviva-me, Senhor. E hoje ainda esse clamor está nos meus lábios. Eu não quero estar 1 centímetro fora da sua vontade, Senhor. E há certamente áreas da minha vida
que eu preciso me achegar mais ao Senhor, que eu preciso responder rapidamente ao Senhor. Qual é a resposta que o Senhor está esperando de cada um? Espírito Santo, fala a cada coração. Qual é o tipo de amém? Qual é o tipo de decisão? Qual é o tipo de atitude? Qual é o sacrifício? Qual é a resposta que cada um precisa dar ao Senhor? Ei!